Olá, meu nome é Alice. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Física do IFPE Campus Pesqueira e faço parte do subprojeto de Física do Programa de Residência Pedagógica. Então, esse trabalho aqui ele tem como tema o desenho universal para a aprendizagem como estratégia para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada na aplicação de um minicurso que teve como tema o uso do desenho universal para a aprendizagem para a inclusão de alunos autistas em sala de aula. Esse minicurso ele foi realizado no IFPE Campus Pesqueira de forma presencial no final do semestre de 2023. Como justificativa, muitas vezes os professores eles têm dificuldades para promover a inclusão de alunos com deficiência em sala de aula, devido à falta dessa formação durante ali a graduação, ou seja, uma formação inicial ou continuada que envolve esses temas, né? A questão da inclusão de alunos com deficiência em sala de aula. Então, quando a gente assume o papel de educador, a gente precisa estar comprometido em proporcionar um ensino que seja o mesmo para todos os alunos, né? Assegurando que nenhum deles seja excluído do processo de ensino-aprendizagem. Então, para além da formação inicial, é importante que esse professor ele esteja engajado e de forma contínua a buscar um aprimoramento por meio de oportunidades de uma formação contínua, seja na área que for necessário para a profissão dele. Então, com relação à metodologia, a gente utilizou uma abordagem da pesquisação, onde foi feita uma investigação inicial sobre o tema e depois realizada a intervenção, que foi com a realização do minicurso. Então, inicialmente, a gente fez uma revisão bibliográfica sobre o tema, tanto sobre o transtorno do espectro autista de uma forma voltada para a educação, como se dá a educação para alunos com TEA, tanto com relação às características do transtorno, o que é entender o que é esse transtorno e como ele afeta a aprendizagem. Além de também fazer uma revisão bibliográfica sobre o conceito de desenho universal para a aprendizagem, que é o DUA. Com relação ao minicurso, a gente iniciou fazendo o planejamento dele, preparando todos os materiais que seriam utilizados. Depois disso, a gente fez a divulgação desse minicurso através das redes sociais e de forma presencial no campus Pesqueira também. Depois, por fim, foi realizada a execução do minicurso no final de 2023. O público-alvo inicialmente seriam estudantes das licenciaturas em Física e Matemática do IFPE Campus Pesqueira, mas como a gente vai ver lá dos resultados, devido à divulgação, como ela foi feita, acabou atingindo outras pessoas que se interessaram pelo minicurso e foram parte do público-alvo também. Como instrumentos para a coleta de dados, a gente utilizou o diário de bordo, que foi feito após a realização do minicurso, onde a gente anotou ali todas as interações que foram feitas, e um questionário que foi aplicado aos participantes do minicurso. No referencial teórico, a gente traz, né, como tema o transtorno do espectro autista, que é um transtorno caracterizado por um comprometimento no desenvolvimento da comunicação e interação social, fazendo com que esse indivíduo ele necessite de um apoio profissional. Então, o TEA, ele traz uma dificuldade dessa pessoa de conseguir se comunicar e de conseguir interagir socialmente. Então, ele é dividido em 3 níveis, que vai depender dessa necessidade de um apoio profissional. Além disso, a gente tem o DUA também como referencial, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem. O Desenho Universal para a Aprendizagem, ele traz um conjunto de orientações para professores sobre como tornar suas aulas mais inclusivas. Então, ele é baseado em 3 princípios. O primeiro princípio está ligado às redes afetivas, que diz sobre proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Então, estimular o interesse e a motivação do aluno para aquela situação de aprendizagem.
o segundo princípio, que está ligado às redes de reconhecimento, que é proporcionar múltiplos meios de representação, ou seja, diversificar as formas como você apresenta o conteúdo para aqueles alunos. E o terceiro princípio, que está ligado às redes estratégicas, que é proporcionar múltiplos meios de ação e expressão, ou seja, está muito ligado à avaliação, de como você vai avaliar aquele aluno, diversificar as formas de avaliar aquele aluno para que ele possa expressar o que ele sabe de diferentes formas. Como resultados desse minicurso, da aplicação, a gente traz algumas características, primeiro, do público-alvo, que foi participante. Então, a idade desses alunos, desses participantes do minicurso, essas informações a gente teve a partir da aplicação do questionário. Então, uma idade que variou ali de 20 a 47 anos. A cidade desses participantes eram de Pesqueira, em sua maioria, mas tiveram participantes das regiões, né, de Poção e Sanharó. E com relação à profissão e à ocupação desses participantes, a gente teve licenciados em Física e Matemática do IFPE Campus Pesqueira, que foi a maior parte, mas também tivemos participação de psicopedagogos, psicólogos, mães de crianças com autismo, professores de crianças com autismo, além de estudantes de engenharia elétrica. Então, foi um público bem variado e isso proporcionou várias discussões sobre esse tema que a gente fez. E aí a gente traz aqui também alguns relatos dos participantes sobre como foi esse mini curso para eles, né? Então a gente teve nesse primeiro relato, o participante fala que tem contato com crianças com TEA e não estava ciente de algumas dessas estratégias que foram apresentadas no minicurso. Então, ele ficou satisfeito com o minicurso, com essas estratégias que foram abordadas. Outro participante falou que as estratégias que foram abordadas no minicurso foram úteis porque ele dá aula particular para um aluno com autismo. Então, ele surgiu o interesse de participar do minicurso porque ele tinha essa demanda que era de dar aula particular para um aluno com autismo. Outro participante já falou que gostou do minicurso porque as estratégias serviriam até para o dia a dia em casa para utilizar com a filha dela. Então, essa participante tinha uma filha com autismo. Então, ela gostou da troca de experiências porque fez refletir sobre várias coisas para além da educação. Então, esse público-alvo ser tão diversificado, tendo psicólogos, psicopedagogos, nos fez fazer muitas reflexões que envolvem questões da própria sociedade com com essas pessoas com TEA. Outro participante falou que o minicurso ele trouxe uma visão clara do TEA, apresentando formas de interagir com os alunos que possuem o TEA ao meio de ensino, de maneira que possam ter uma inclusão real no meio social e educacional. Então, o minicurso conseguiu desvendar mitos relacionados aos autistas, assim como também mostrou que essa inclusão ela pode ser benéfica para todas, que é o que a gente aborda no DUA, né? O objetivo do DUA é que quando a gente proporciona, quando a gente planeja uma aula pensando naquele aluno autista, essa aula não vai beneficiar somente aquele aluno, mas todos os alunos da turma. E, por fim, outro relato é que a experiência foi uma experiência maravilhosa e que com certeza irá contribuir para a vida profissional desse participante. Ele relata que não utilizou nenhum dos métodos, nenhuma das estratégias aplicadas, mas pretende utilizar, né? Porque ele tem um aluno com TEA e ele relata que muitas vezes a gente não sabe como atuar em certas situações e conteúdos. Então, essas estratégias ajudaram ele a, a abordar esses conteúdos ali com aquele aluno. Aqui a gente tem essa imagem que foi da realização do minicurso, com os participantes, foram ao total 16 participantes. Bom, e então, a partir dos resultados que a gente teve,
que o minicurso ele proporcionou, né, uma discussão muito importante que a gente teve, uma roda de conversa que a gente fez, onde a gente debateu situações para além da educação, onde a gente pôde conversar com aquelas pessoas que tinham familiares, né, filhos com autismo, e eles contaram a realidade deles, sobre como andam os órgãos competentes aqui da cidade, por exemplo, que estão responsáveis por atender essas pessoas com autismo, como está sendo feito esse atendimento, e além de proporcionar essa apresentação, né, dessas ferramentas, dessas estratégias para que aqueles professores possam utilizar com seus alunos e como eles planejarem suas aulas, pensando naquele aluno com autismo, para que ele possa fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem e conseguir aprender, né, para que ele possa ser incluído. Então, com esse trabalho, a gente pretende apontar caminhos que possam aprimorar a educação de alunos com TEA, promovendo, consequentemente, uma abordagem mais inclusiva e acessível ao ensino de física, que foi o tema do nosso trabalho. Então, aqui eu finalizo essa apresentação e agradeço a todos pela atenção.